da palavra de Deus nesta manhã. E a leitura bíblica recomendada é Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 em diante. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Diz assim o texto bíblico: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem, ele era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus. Podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações, e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então aqui temos este relato bíblico deste homem chamado Simeão. É um homem que diz aqui a Bíblia que ele era temente a Deus, morava em Jerusalém, e ele creu na promessa de Deus, e ele então esperou com determinação o seu cumprimento. Ele então, quando o Senhor Jesus foi levado ao templo de Jerusalém, pela sua mãe, Maria, e por José, para cumprir a determinação da lei, depois de 8 dias de nascimento, então Simeão, ele abençoou Jesus, e ele ali também profetizou, deixou algumas palavras proféticas a respeito do Senhor Jesus Cristo, e também anunciando que ele seria o Salvador. Portanto, Lucas não diz se Simeão era um sacerdote do templo, mas diz que ele profetizou. Portanto, podemos dizer que ele era um profeta que estava ali no templo, e o Senhor revelou para ele que ele não morreria antes dele ver o Senhor Jesus Cristo. Não sabemos quando que o Senhor, Deus, revelou para ele, mas ele tinha essa esperança. Que ele não morreria antes dele ver o Senhor Jesus. Não sabemos quantos anos ele aguardou o cumprimento desta revelação de Deus. E então, nessa manhã, vamos aqui estudar, tentar aprender, tirar algumas lições da vida de Simeão. E o título que nós damos para esta mensagem é Aprendendo com Simeão. O que nós podemos aprender com Simeão?
Nós podemos aqui, irmão, no texto bíblico, observar, aprender que Simeão era uma pessoa controlada e dirigida pelo Espírito Santo. A Deus, mas que dava liberdade para o Espírito Santo. Isto é muito bom quando um crente, ele abre o Santo possa atuar. Todos nós temos o Espírito Santo. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, no momento da conversão, da verdadeira conversão, recebemos o Espírito Santo. Mas tem uma recomendação bíblica que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E o que significa se encher do Espírito Santo? Deixar que o Espírito Santo controle todas as nossas ações. Isto é ser cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que pensam que ser cheio do Espírito Santo é gritar na igreja, é pular na igreja, é cantar, fazendo coreografias, cair no chão. Isso não é nada, não significa ser cheio do Espírito Santo. Isto pode ser até uma reação à manifestação do Espírito Santo. Mas atribuir isso ao Espírito Santo está errado. Então tem pessoas que dizem, estou cheio do Espírito Santo porque ele foi no culto, ele se emocionou. Mas não, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida controlada, dirigida pelo Espírito Santo, todos os momentos, não somente no horário do culto, naquele momento de explosão, muitas vezes forçado pelo pregador, pela eloquência do pregador, a pessoa se emociona e diz, estou sentindo o Espírito Santo. Então, e com Simeão nós aprendemos como ser dirigido pelo Espírito Santo. Observe que diz aqui no versículo 25, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Então ele era dirigido pelo Espírito. No versículo 26, também nos mostra como o Espírito Santo atuava na vida de Simeão. E foi-lhe revelado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo já estava atuando mesmo antes do dia de Pentecostes. Sempre atuou o Espírito Santo. Estamos hoje na dispensação do Espírito Santo, uma manifestação específica, mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, o Espírito Santo também atuava. E as pessoas eram também cheias do Espírito Santo, tanto que o Espírito Santo estava sobre a vida de Simeão, e ele deu lugar ao Espírito Santo, e o Espírito Santo revelou para ele que ele não morreria antes de ter visto Cristo, o Senhor. Olha que bênção ser dirigido pelo Espírito Santo, dá liberdade para o Espírito Santo. Uma vida dirigida pelo Espírito. E aqui no versículo 27, diz que o Espírito Santo atuava tanto na vida de Simeão, ele estava esperando, aguardando o dia que o Senhor Jesus iria aparecer, o Messias iria surgir, e então, um determinado dia, uma determinada hora, o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo, foi ao templo. O Espírito Santo conduziu Simeão ao templo, no momento exato em que Maria e José estavam levando o Senhor Jesus para apresentar. Então, esta é uma lição que nós aprendemos com Simeão. Deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida, esteja sobre nós, que o Espírito Santo revele as coisas para nós, como revelou para Simeão, e que o Espírito Santo nos dirija. Ele levou ele ao templo, ele foi guiado pelo Espírito Santo. E nós também devemos ser guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, nos leva
aonde devemos pregar, como devemos pregar, e então uma vida controlada pelo Espírito Santo. E com ele também nós aprendemos com Simeão a esperar no Senhor. A esperar no Senhor. Ele recebeu uma promessa. O Espírito Santo revelou para ele. E ele guardou isso para si. Quanto tempo? 5 anos, 6 anos, 10 anos, 40 anos, 50 anos? Nós não sabemos. Desde o dia que o Espírito Santo revelou para ele, até o cumprimento daquela revelação, teve um tempo. E durante esse tempo ele esperou no Senhor. E então essa espera de Simeão nos ensina alguma coisa. Porque nós também recebemos promessas do Senhor. Temos esperança de sermos abençoados numa determinada área da nossa vida. Estamos orando para que algo aconteça conosco. E isso às vezes não é de imediato. Pode acontecer de imediato. Você pode orar e imediatamente, instantaneamente, o Senhor Jesus operar, curar, abrir uma porta, resolver uma situação na justiça. Mas às vezes o Senhor, dentro da sua soberania, demora um pouco para atender o nosso pedido. E sempre para o nosso próprio bem, para a nossa edificação. E às vezes tem irmãos que aguardam aí 2, 3, 4, 5 anos, aguardando uma promessa do Senhor. E muitos, então, nessa espera, desistem, abandonam, falam, o Senhor não vai cumprir a sua promessa, e eles, então, deixam de esperar o Senhor e perdem a bênção. Mas Simeão também nos ensina a esperar no Senhor. O que podemos aprender, então, com a história de Simeão a respeito de esperar no Senhor? Aprendemos aqui, com a história de Simeão, a paciência de esperar. Como devemos esperar? Com paciência. Simeão esperou o cumprimento daquela revelação com paciência. Nenhum de nós estamos livres do ato de esperar. Esperar, meus irmãos, é algo em nossas vidas que às vezes parece não ter fim. Estamos esperando uma bênção e parece que não tem fim. Então esperar é algo em nossas vidas que às vezes parece não ter fim. Vivemos esperando. Esperamos na fila do banco. Esperamos no ponto de ônibus. Esperamos na sala do consultório e etc. E muitas vezes a espera nos irrita. A espera nos estressa. A espera muitas vezes nos faz perder a paciência. A esposa que espera pela transformação do esposo violento, do esposo rebelde, ou vice-versa. O pai que espera uma mudança de caráter do seu filho, que ora pelo seu filho, espera, ora, e muitas vezes essa espera sem fim cansa, estressa. E a espera, meus irmãos, põe à prova a nossa paciência. Quando estamos esperando, estamos sendo provados na nossa paciência. A verdade, meus irmãos, é que nós detestamos esperar. Detestamos esperar. Mas precisamos
aprender a esperar com paciência. E Simeão esperou com paciência o cumprimento da promessa. Não sabemos, como já disse, quanto tempo Simeão esperou. Certamente esperou muitos anos. Mas ele sabia que a promessa de Deus, a promessa que o Espírito Santo o revelou, iria acontecer. Só não sabia em que dia. Por isso, diz o texto, que todos os dias ele estava no templo, na casa de Deus. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com Simeão? Aprendemos sobre esperar. E a Bíblia nos relata que nós devemos ter esta paciência, esperar com paciência. Lá no Salmo, muito conhecido dos irmãos, nós vamos ler, o Salmo 40, versículo 1, diz: esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, aprendemos com Simeão que devemos esperar com paciência. Esperei, diz o salmista, com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós também encontramos aqui Tiago, nos ensina, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8, que nós também devemos ser pacientes quando estamos esperando. E Tiago usa a figura do agricultor para falar sobre esperar com paciência. E então, assim como o agricultor, que ele prepara a terra, prepara a semente, e ele lança a semente, e ele então aguarda aquela semente brotar, criar as primeiras raízes, começar o brotinho, crescer, até ela produzir fruto, ele vai regando. Mas o agricultor espera pacientemente aquela planta crescer até que ela venha produzir frutos. E Tiago está dizendo, assim como o agricultor tem paciência para esperar o fruto, nós devemos esperar, ter esta paciência para esperar as promessas do Senhor. Então Tiago diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. É uma promessa. Quanto tempo estamos esperando a vinda de Jesus? Há mais de 2000 anos. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando de que maneira? Diz ele aqui, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede, pois, vós também pacientes. Aí ele completa, como ser paciente? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então, nós aprendemos com Simeão sobre esperar. Uma outra lição. A ter paciência para esperar. Nós encontramos e temos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que, como Simeão, tiveram paciência para esperar uma promessa do Senhor, como estamos esperando a promessa da sua vinda. Nós temos aqui Davi. Davi foi um servo paciente.
Ele foi ungido rei de Israel por Samuel, ainda novo. Diz alguns historiadores que ele devia ter 12 a 13 anos de idade, quando ele foi ungido para ser rei. Mas assim que ele foi ungido, ele assumiu o trono? Não, porque Saul era o rei, mas ele tinha a promessa que aquele jovenzinho que enfrentou Golias, aquele jovem que pastoreava ovelhas de uma família humilde, seria rei de Israel. Sabe quanto tempo ele esperou? Mais ou menos de 17 a 20 anos. Diz alguns teólogos que ele tinha 30 anos de idade quando ele assumiu o reino de Israel. Então, aproximadamente 20 anos, Davi esperou pacientemente o cumprimento de uma promessa bíblica. Simeão também esperou. E você, meu irmão, e você aí, minha irmã, que está esperando no Senhor tão pouco tempo, já perdeu a paciência, quer abandonar a fé. Você que orava todos os dias, fazia campanhas de oração pela conversão do filho, do esposo, pela uma porta de emprego, desistir, porque o Senhor não está me ouvindo. Vamos esperar com paciência. Simeão esperou, Davi também esperou. Temos um outro exemplo na Bíblia de alguém que esperou pacientemente o cumprimento de uma promessa do Senhor. Eliseu. Você já escutou falar de Eliseu? Certamente. Já leu na Bíblia sobre Eliseu, o quanto ele foi poderosamente usado por Deus? Você sabe que ele foi o sucessor de Elias. Elias encontrou Eliseu. E Eliseu estava fazendo o quê? Lavrando a terra. Diz a Bíblia que ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Estava lá trabalhando. Nunca imaginou que seria um profeta. E Elias passa, olha para Eliseu, lançou sobre ele a capa e convidou ele para segui-lo. Anunciou que ele seria um profeta do Senhor, que ele seria o seu sucessor. Você sabe quanto tempo demorou para esta profecia, por este chamado de Deus na vida de Eliseu, de Eliseu através de Elias? Demorou 10 anos. Da chamada de Elias até o arrebatamento, da chamada de Eliseu até o arrebatamento de Elias. Quando ele recebeu a capa, quando ele lançou a capa sobre ele, há 10 anos atrás, dizendo que ele devia segui-lo. E então, depois de 10 anos, no arrebatamento de Elias, ele recebeu a capa e ele então assumiu a liderança que Elias exercia. 10 anos. Ele esperou até o cumprimento desta promessa. Temos então Simeão, temos então Davi, temos Eliseu, podemos também falar sobre Noé, Abraão. Quantos aguardaram anos e anos a promessa do Senhor? Uma coisa temos certeza: se o Senhor prometeu, vai cumprir. Se o Senhor determinou algo, vai acontecer. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Então, aprendendo com Simeão, aprendemos com Simeão
ter uma vida dirigida, controlada pelo Espírito Santo. Aprendemos com Simeão esperar, ter a paciência de esperar. Aprendemos como devemos esperar, pacientemente. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Simeão, aprendemos da história de Simeão, não somente como esperar, mas a maneira de esperar. Como nós estamos esperando, a maneira de esperar. Nós vemos aqui que Simeão esperou, mas esperou tranquilamente, sem blasfemar, diz o texto, dando graças a Deus. Demorou, certamente demorou, mas ele nos ensina a maneira de esperar, a maneira que nós esperamos uma promessa de Deus, revela quem nós somos. Vou repetir para que você possa entender. A maneira que esperamos uma bênção de Deus revela quem somos. Se somos murmuradores, como estamos esperando? Esperamos sem agitação, esperamos o cumprimento da promessa do Senhor, sem preocupação, sem desobediência. Tudo revela aqui, nesse texto lido, que Simeão era uma pessoa equilibrada. Então, como esperar? Pacientemente. A maneira de esperar, de maneira equilibrada, com tranquilidade, sem murmuração, sem queixas. A maneira como esperamos, revelamos o tipo de crente que somos. Então, meus irmãos, que possamos esperar as bênçãos do Senhor de maneira tranquila, para que possamos, então, através da nossa espera, revelar quem realmente nós somos. E quando Deus demora para responder, para cumprir uma promessa em nossas vidas, Deus está nos provando, Deus está trabalhando em nossas vidas, e a maneira como estamos reagindo a essa espera revela se somos crentes maduros. Quantas pessoas se desesperam, murmuram contra Deus? Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Quantas vezes murmuraram contra o Senhor, porque não tinham a paciência de esperar a providência de Deus, que nunca faltou para o povo de Israel no deserto. Sempre Deus provia as suas necessidades, mas quando demorava um pouquinho para chegar à provisão de Deus, se levantavam contra Moisés, contra a liderança, contra Deus. Não sabiam esperar. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui com Simeão, aprendemos na história de Simeão, atitudes que devemos ter quando esperamos. Qual é a atitude? Diz aqui que ele estava no templo e ele estava orando. Ele então mostra a nossa atitude, a atitude dele nos ensina que nós devemos ter uma atitude semelhante. Estar na casa de Deus. Ele ia ao templo, estava esperando a promessa do Senhor, e ele ia no templo, na casa do Senhor. Na Isaías 40, versículo 1, fala que o que esperam no Senhor não se cansarão.
E ele estava em contínua oração, aguardando as promessas do Senhor em uma atitude de oração, de frequência à casa do Senhor. Então isso nos ensina como é que nós, que atitude devemos ter quando estamos esperando, aguardando uma promessa do Senhor. Devemos estar em oração, contínua oração, vigilância, observação, atitude de gratidão ao Senhor, sabendo que o Senhor, Ele vai cumprir a sua promessa. E esta frequência de Simeão ao templo para cultuar ao Senhor é algo que está faltando ultimamente no povo evangélico. O número de pessoas desigrejadas aumenta assustadoramente. Principalmente depois dessa pandemia, o número de membros que sumiram da igreja. É verdade